discutindo isso. Ok, então, na verdade, essa é a última aula do curso. Então, o que eu queria fazer na aula de hoje é, como eu tinha prometido, dar uma definição mais geral de variedade quase projetiva, morfismos, aplicações racionais, de forma que a gente tenha uma linguagem para falar, a mesma linguagem para falar tanto de variedades afins quanto de variedades projetivas. E vou introduzir a noção de gênero. O que ficou faltando, que eu gostaria de ter dado nesse curso, é o último capítulo do Fulton, que é justamente o capítulo que ele fala de divisores e formas diferenciais. Então, eu vou introduzir hoje formas diferenciais, mas só para deixar claro que ficou faltando essa parte final, que é o capítulo 8 do Fulton. Mas eu espero hoje, pelo menos, dar uma ideia de como a gente define gênero e como que a gente usa para diferenciar duas curvas a menos de isomorfismo. Ok, então deixa eu começar falando um pouquinho de variedades quase projetivas. Então, a gente definiu, então deixa eu começar relembrando que a gente já definiu variedades projetivas. Então, são subconjuntos de um espaço projetivo sobre um corpo que são definidos, é um conjunto definido como zeros de um sistema de polinômios homogêneos. Nesse conjunto, a gente definiu a topologia de Zariski. Então, a gente definiu essa topologia tomando como fechados os conjuntos algébricos, definidos como zeros de polinômios homogêneos. E, em particular, quando x é irredutível, a gente definiu o corpo das funções racionais em x. Então, isso pode ser pensado como quocientes de polinômios homogêneos de mesmo grau, onde o denominador não se anula identicamente x, e a gente identifica esses quocientes, dependendo do ideal do ideal homogêneo de x. Então, isso a gente já definiu, e a gente também já definiu a noção de uma função racional ser regular em um ponto. Então, dado um ponto de x e uma função racional, a gente tem a noção a gente definiu quando φ é regular em P. Então, essa noção, isso vale quando essa função admite uma representação como quociente de polinômios homogêneos de mesmo grau, onde o denominador não se anula em P. Então, nesse caso, a gente diz que a função racional é regular, e, nesse caso, o valor da função φ em P. Ou seja, nos pontos onde a função racional é regular, ela realmente pode ser pensada como uma função e ela tem um valor em cada ponto onde ela é regular. Então, isso foi o que a gente definiu para variedades projetivas, e isso aqui é o suficiente para a gente definir a categoria das variedades quase projetivas. Então, a gente vai estar, como eu falei, em alguns, acho que até no Fulton mesmo, ele usa esse termo variedade
para os conjuntos algébricos que são irredutíveis. Então, da forma como eu defini nesse curso, as variedades podem ser redutíveis, e aqui a gente, quando o x é irredutível, né, eu dizia explicitamente que a gente vai supor que x é irredutível. Então, isso varia um pouco nos diferentes livros, né, então tem que tomar um pouco de cuidado quando vocês estiverem em livro. Acho que o Fulton ele reserva a palavra variedade para as variedades irredutíveis. Né, para a gente definir variedades quase projetivas, é mais natural a gente se restringir às variedades irredutíveis. Né? Então, deixa eu dar uma definição aqui. Então, uma variedade quase projetiva aqui eu vou omitir irredutível, porque a gente só vai estar definindo esse conceito, em algum sentido aqui hoje, para variedades irredutíveis. Tá? Então, estou colocando irredutível entre parênteses, porque daqui em diante tudo que a gente estiver falando eu vou estar supondo irredutibilidade. Então, uma variedade quase projetiva é simplesmente um aberto de uma variedade projetiva. Então, vai ser um aberto de uma variedade projetiva irredutível. E a gente vai pensar nisso não só como um conjunto, mas ele vem equipado com uma topologia, que é a topologia induzida pela topologia de Zariski. Então, a gente vai pensar nesse conjunto com a topologia induzida pela topologia de Zariski. Então, o que a gente tem é um espaço topológico, e a gente vai, na verdade, a variedade quase projetiva ela é um espaço topológico, mas ela tem um pouco mais de informação, que na verdade vai ser as funções regulares. Né? Então, por isso que aqui eu comecei com uma variedade irredutível, porque aqui no contexto projetivo, aqui a gente já tem o corpo de funções racionais, e a gente vai definir aqui, deixa eu chamar essa variedade de x. Então, eu estou pensando em x como um aberto de uma variedade projetiva que eu vou denotar por x barra em algum espaço projetivo Pn. Então, e aí agora eu vou definir o anel das funções regulares nessa variedade quase projetiva x, ela vai ser a seguinte K-álgebra. Então, ela vai ser a K-álgebra das funções racionais, vai ser um subanel das funções racionais, que consiste das funções racionais que são regulares em todos os pontos de x. Então, aqui eu posso definir, aqui eu defino o corpo das funções de x, deixa eu colocar aqui, o corpo das funções de x, ele é definido como sendo simplesmente o corpo das funções, o corpo de funções de x barra da variedade projetiva. Né? Então, esse aqui, o x, é um aberto, talvez eu estou pensando que aqui quando eu escrevo dessa forma aqui, eu estou pensando que esse aqui é um aberto denso de uma variedade projetiva, e aí o corpo de funções de x então, aqui aberto, deixa eu escrever aqui para ficar claro. Estou pensando em x como um aberto denso de uma variedade projetiva, e eu defino o corpo de funções de x como sendo o corpo de funções do seu fecho projetivo x barra, e eu vou definir o anel das funções regulares
como sendo o subanel desse corpo de funções, então formado pelas funções, que são regulares em todos os pontos de x. Então, tal que φ é regular em todo ponto de x. Então, na verdade, uma variedade quase projetiva ela é um conjunto, junto com essa topologia, então ela é um espaço topológico, e junto também, em algum sentido, com essas informações de quem são as funções regulares. Então, agora o que a gente vai fazer é definir nessa categoria, né, os objetos, então, são as variedades quase projetivas, a gente vai definir o que são os morfismos nessa categoria. Então, um morfismo f de x para y, é um morfismo de variedades quase projetivas, ele vai ser o seguinte, então ele vai ser uma função contínua. Então agora eu vou definir a noção de morfismo só com base nesses objetos que eu introduzi. Então, ele, do ponto de vista de espaços topológicos, eu vou pedir que f seja uma função contínua. Né? Então, é uma função contínua. Com essa topologia de Zariski. E mais ainda, o que a gente vai pedir é o seguinte, né? Tal que vale a seguinte condição. Para qualquer aberto U de Y, e para qualquer função regular em U, então para qualquer função φ regular em U, né? Então U como um aberto de, então qualquer, deixa eu colocar aqui aberto, qualquer U em Y aberto. Então, repara, sendo um aberto de Y, ele automaticamente também é uma variedade quase projetiva. Né? Um aberto, se eu tomar um aberto de Y, então automaticamente vai ser também uma variedade quase projetiva. Então, para qualquer aberto e para qualquer função regular nesse aberto, então faz sentido de eu falar das funções regulares desse aberto. Então, isso aqui, como eu observei, isso realmente, de fato, tem um valor bem definido em cada ponto, então realmente pode ser visto como uma função de U em K. Então, para qualquer função regular em U, a composição φ composta com F, então eu aplico essa função contínua e depois considero φ como uma função em U, né? Então essa aqui é uma função regular na imagem inversa de U. Né? Então, como F é contínua, isso daqui é um aberto em X. E eu peço que essa função composta, F composta com a φ, seja uma função regular nesse aberto. Então, essa acaba sendo a definição de morfismo. E aí é um exercício vocês verificarem que, no caso de variedades afins e no caso de variedades projetivas, essa definição é equivalente à definição que a gente deu de morfismos entre variedades afins e entre variedades projetivas. Então, o bom dessa definição é que ela se aplica a qualquer variedade quase projetiva. Então, a gente define dessa forma. O anel local de cada ponto também está bem definido, né? Então, isso é simplesmente as funções racionais que são regulares naquele ponto. E com isso a gente tem essa categoria de variedades quase projetivas. Então, esse é o morfismo e da mesma forma a gente pode definir uma aplicação racional. Então, uma aplicação racional entre duas variedades quase projetivas, então a gente denota dessa forma aqui.
ela vai ser uma classe de equivalência de morfismos definidos em abertos de abertos de x para y. Então, é uma aplicação racional uma classe de equivalência de morfismos definidos em abertos densos de x, então eu vou chamar de FU de U em Y, onde U é um aberto denso de x. Aberto não vazio, né? No caso de variedades irredutíveis, qualquer aberto não vazio é denso. Então, onde a gente tem uma classe de equivalência desses morfismos para U aberto de x, e a gente diz que dois tais morfismos são equivalentes se somente se eles coincidem na interseção. Então, F de U e F de V coincidem como funções na interseção de U com V. Então, com isso, a gente tem a noção de variedades quase projetivas, morfismos e aplicações racionais. Exatamente como antes, a gente nota que aplicações racionais dominantes, elas podem ser compostas. Então, aplicações racionais dominantes. Então, dominante significa que a imagem de x, que significa dizer a imagem do aberto de definição de f, então isso aqui é denso em V, em Y. Então, aplicações racionais dominantes podem ser compostas e uma aplicação é dita birracional, uma aplicação racional é birracional quando ela é dominante e tem uma inversa, uma aplicação racional inversa. Então, aplicações, uma equivalência birracional, ou uma aplicação birracional, é uma aplicação racional dominante que tem uma inversa. Então, nesse caso, a gente usa assim, a gente diz que x e y são birracionalmente equivalentes. Então, nesse caso, a gente diz que elas são birracionalmente equivalentes, a gente usa essa notação aqui. Então, uma equivalência birracional entre x e y. Então, o que a gente viu é que, vou colocar como uma observação, a gente viu que duas aplicações. Então, só uma observação. Em particular, essa noção de equivalência birracional,
ela permite a gente comparar variedades afins com variedades projetivas, por exemplo, né? Então, em particular, a gente tem que Pn é birracionalmente equivalente a N. A inclusão, a identificação de AN como um aberto afim, um dos abertos principais de PN, essa identificação é um exemplo de uma aplicação birracional. Certo? Então, aqui a gente consegue falar de variedades projetivas ou quase projetivas, a gente pode compará-las, né, falar delas como um objeto na mesma categoria. Então, em particular, PN e AN são birracionalmente equivalentes, e o que a gente viu foi que, então a gente tem a seguinte equivalência. Então, as seguintes condições são equivalentes. A gente dizer que X e Y são duas variedades quase projetivas birracionalmente equivalentes, é uma condição. E a gente viu que isso pode ser detectado no corpo de funções de X e Y. Então, isso é o mesmo que dizer que os corpos de funções são isomorfos como K-álgebras. Isomorfos sobre K. E trabalhando um pouquinho, isso aqui exige um argumento, mas isso daqui a gente pode mostrar que essa condição é equivalente a dizer que eu tenho abertos de X e Y que são isomorfos como variedades quase projetivas. Então, existem abertos U de X e V de Y, abertos densos U de X e V de Y, que são isomorfos. Como variedades quase projetivas. Então, isso vale num contexto geral. E o que a gente viu nas últimas aulas foi que, para curvas projetivas não singulares, essas condições aqui são equivalentes a dizer que as duas curvas são isomorfas. Então, para curvas projetivas não singulares, essas condições equivalem a dizer que X e Y são isomorfas. Mas é isso nesse contexto aqui, né? Curvas projetivas não singulares. E aí, na aula passada, o que a gente viu foi, eu dei uma ideia de como que a gente constrói, dada uma variedade quase projetiva qualquer, a gente consegue construir uma curva, né? Então, deixa eu só escrever isso aqui. Na última aula, a gente viu duas receitas de como construir, dada uma curva quase projetiva, dada uma curva quase projetiva, X, a gente viu que como construir, né, que é possível, existe um modelo projetivo não singular de X. Né? Então, existe curva projetiva não singular. Existe, na verdade, uma única, né, curva projetiva não singular.
x-til. Então, essa curva é única, a menos de isomorfismo. É tal que essa curva projetiva não singular é birracionalmente equivalente à curva dada x. Então, a gente já viu também que, dada qualquer curva quase projetiva, ela é birracionalmente equivalente a alguma curva no plano. Então, isso a gente viu quando a gente estudou o corpo de funções de curvas afins. Então, a gente consegue realizar, né, encontrar uma curva plana birracionalmente equivalente à curva dada, e aí eu expliquei na aula passada como, a partir de uma curva plana, a gente pode construir um modelo não singular. A gente pode ou tomar a normalização, ou aplicar uma sequência de blow-ups na curva até chegar ao modelo não singular. Ok, então isso foi o que a gente viu até agora, e o objetivo da aula de hoje é introduzir, pelo menos para vocês terem uma ideia, como que a gente introduzir o gênero de uma forma álgebro-geométrica. Então, deixa eu começar relembrando uma discussão que a gente fez quando a gente falou sobre os complexos, né, de superfícies de Riemann. Então, deixa eu relembrar. Então, hoje o que a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho sobre formas diferenciais e o gênero de uma curva. Então, deixa eu começar com uma discussão com um exemplo. Deixa eu relembrar que a gente já falando. Então, deixa eu fazer uma discussão sobre. Então, quando H é o corpo dos complexos, então a gente já viu que uma curva projetiva não singular, ela pode ser vista como uma superfície de Riemann compacta. Então, quando K igual a C, uma curva projetiva não singular é simplesmente uma superfície de Riemann compacta. Eu tenho uma estrutura de superfície de Riemann compacta. Em particular, topologicamente, esse objeto ele vai ser homeomorfo a um G-toro, né? Então, isso aqui vai ser homeomorfo a uma esfera de Riemann com um certo número de alças, né? Então, a gente vai associar ela a um gênero, que é um invariante topológico desse objeto. Então, e o que eu vou querer explicar hoje é como que a gente define esse gênero de superfícies de Riemann, esse gênero de topologia, de uma forma puramente algébrica. Então, para isso, eu vou começar relembrando um teorema de superfícies de Riemann que fala sobre zeros e polos de formas diferenciais meromorfas nessas superfícies de Riemann. Então, deixa eu relembrar que isso aqui é um teorema de superfícies de Riemann, que se eu tenho nessa superfície de Riemann S, deixa eu chamar aqui gênero de S, quando eu estiver pensando nela como uma superfície de Riemann, eu vou escrever como S, quando eu estiver pensando como uma curva algébrica, eu vou escrever como X. Né? Então, se eu tenho ômega, uma forma diferencial meromorfa
nessa superfície de Riemann S, então, se eu olhar para os zeros e para os polos dessa forma meromorfa, o número de zeros menos o número de polos é sempre o mesmo para qualquer forma, e isso pode ser detectado pelo gênero. Então, o que a gente tem, deixa eu escrever dessa forma aqui, que o número de zeros de ômega menos o número de polos de ômega vai ser igual a 2G menos 2. Então, esse gênero, o gênero da superfície, ele conta, entre outras coisas, a gente já viu que em superfície, quem já fez um curso de superfície de Riemann, vê que o gênero controla muito da geometria da superfície de Riemann. Em particular, ele controla o número de zeros e polos de formas diferenciais meromorfas. Então, para quem não viu, não fez um curso de superfície de Riemann, eu vou fazer 2 exemplos, para a gente verificar essa fórmula concretamente em 2 exemplos. Então, vamos ver primeiro. E eu vou fazer essas contas com bastante cuidado, para ficar claro. E assim, a ideia é que a gente consiga fazer, a gente vai conseguir calcular esse número de zeros e números de polos de uma forma, e vão poder definir e calcular de uma forma puramente álgebra geométrica. Então, vamos ver aqui como exemplo, primeiro exemplo, vamos olhar para x igual a P1. Então, o espaço projetivo complexo P1, isso aqui do ponto de vista de superfície de Riemann, isso aqui é exatamente uma esfera de Riemann. Então, a gente vai, nesse caso aqui, o que a gente quer dizer com formas diferenciais? Então, vamos pensar aqui que a gente já viu que a gente pode cobrir x com 2 abertos afins, U e V. Esses abertos são isomorfos a A1. Então, para escrever isso aqui bem precisamente, deixa eu fixar aqui coordenadas projetivas ST em P1. E eu vou tomar U como sendo o conjunto P1 menos o V de T. Ou seja, estou pensando só para ficar mais visualmente mais claro, a gente pensa aqui como sendo o conjunto onde a coordenada T é diferente de 0. Isso pode ser visto como, esse aberto pode ser visto como uma variedade quase projetiva, e como uma variedade quase projetiva, ela é isomorfa a A1. Aqui estou pensando em A1 com coordenadas afins x. Então, o que eu faço aqui, tem essa identificação, eu levo um ponto com coordenadas ST. Então, aqui eu estou supondo que o T é diferente de 0, então eu vou levar sempre posso dividir S por T. São 2 polinômios homogêneos de mesmo grau, então isso está bem definido, independe da escolha de coordenadas projetivas. E de outro lado, se eu começo com um ponto com coordenada x em A1, eu identifico isso com um ponto com coordenadas x e 1. Ok, então eu tenho esse aberto que é isomorfo A1. E quando eu penso em A1, eu posso olhar para a forma diferencial dx. Então, isso é uma forma diferencial sem zeros e sem polos. Então, isso aqui é uma forma diferencial. Sem zeros e sem polos. Definida em A1. Então, o que eu vou querer fazer agora é estender, pensar nessa forma diferencial como uma forma diferencial em toda a variedade x. Então, o que eu vou fazer agora, assim, as formas diferenciais em A1, a gente pode pensar como são as formas diferenciais aqui, são da forma f de x
as formas diferenciais meromorfas são da forma f de x dx, onde f de x é então aqui estou pensando em f de x como uma função racional aqui em C, né? Uma função racional. Então, as formas diferenciais no plano são essas aqui, da forma f de x dx. É isso que eu estou dizendo, isso que eu estou vendo como uma forma diferencial meromorfa no plano complexo, né? Então, aqui ou em A1. E agora eu começo então com essa forma diferencial, e agora eu vou querer estender ela para todo x. Então, para isso, eu vou olhar agora para o outro aberto afim V. Então, aqui eu posso olhar para V, o aberto de P1, onde a coordenada agora S é diferente de zero, né? Então, estou pensando como conjunto dos pontos onde S é diferente de zero. E eu vou identificar isso novamente com A1, agora com coordenada afim Y. Então, o que eu faço é olhar para um ponto da forma ST. O S é diferente de zero, então eu olho para T sobre S, e reciprocamente a inversa aqui é dada por, eu tomo um ponto com coordenada afim Y e olho para 1 e Y. Então, o que acontece, né, em U interseção V? A gente tem que S sobre T é a mesma coisa que 1 sobre TS. Então, se eu quiser estender, eu posso olhar para a minha forma diferencial dx nesse aberto U e V, via aquela identificação. Nesse aberto aqui, né, então, em outras palavras, o que a gente tem aqui é que x é igual a 1 sobre y. E aí, então, eu posso pensar na minha forma diferencial dx como sendo, isso aqui vale, 1 sobre y ao quadrado dy. Então, a gente começou com uma forma diferencial nesse aberto afim a 1, que não tinha nem zeros nem polos, essa dx. Mas se eu estendo ela para todo P1, eu uso essa identificação, né? Nos abertos a gente tem essa relação entre as coordenadas afins na interseção dos dois abertos U e V. E na hora que eu estendo para todo P1, na outra carta, a gente vê que ela tem um polo no aberto V. Né? Então, isso aqui, essa função, essa forma diferencial meromorfa tem um polo de ordem 2 no ponto com coordenadas 1, 0. Então, ela era regular em um aberto, mas quando a gente observa que quando a gente estende, ela automaticamente ganha um polo de ordem 2 nesse ponto no infinito. Então, isso aqui está de acordo, né, com esse teorema aqui. A gente está vendo que, nesse caso aqui, uma forma diferencial, a gente descreveu essa forma diferencial em P1 e a gente viu que ela tem um polo de ordem 2. Então, na verdade, aqui você pode fazer a mesma conta, em vez de começar com a forma diferencial dx, vocês podem começar com uma forma diferencial da forma, aqui talvez, deixa eu colocar dessa forma aqui, f de x, g de x, dx. Então, posso olhar para uma forma diferencial dessa forma, posso estender ela para todo P1. Então, aqui, olhando para essa forma diferencial mais geral, da forma f de x sobre g de x, a gente vai ter os zeros e os polos, que vão ser os zeros de f e os zeros de g. Né? Então, isso vai me dar os zeros e os polos dessa forma diferencial. Aí eu posso usar essa mudança de coordenadas aqui na interseção para ver o que acontece com essa forma quando eu estendo para todo P1 no aberto V
E vocês vão, se vocês fizerem as contas, vocês vão verificar que vão verificar explicitamente essa fórmula para o caso de P1. Então, aí vocês conseguem verificar que toda forma meromorfa em P1, ela tem número de zeros menos número de polos, contados com as multiplicidades, sempre igual a menos 2. Né? Então, eu deixo vocês fazerem esse exercício e verificarem essa fórmula nesse caso. Né? Então, isso para P1. E agora eu queria ver um exemplo, né, que foi algo que eu também já mencionei várias vezes no curso, uma curva, né, de uma curva elíptica. Então, deixa eu ver um segundo exemplo. A gente vai olhar para uma cúbica projetiva não singular em P2, e eu já mencionei várias vezes que ela não é isomorfa P1, não é uma curva racional. E hoje a gente vai verificar isso explicitamente, exibindo uma forma diferencial regular, ou seja, que não tem polos. Né? Então, eu vou olhar agora para y. Eu vou fazer explicitamente, isso aqui pode ser feito para qualquer curva projetiva não singular, mas eu vou escolher uma que tem uma equação relativamente, bastante simétrica, né? Eu vou escolher a cúbica de Fermat. Então, olhar em P2, que eu estou pensando em P2 de C, né, com coordenadas projetivas x, y, z. Então, isso é uma cúbica projetiva não singular. Ela não está na forma normal de Weierstrass, mas ela vai ser boa para a gente fazer contas, justamente porque tem bastante simetria aqui. Então, eu vou olhar para essa curva projetiva. Então, vocês verificam que ela é uma curva projetiva não singular, né? Tem que verificar que ela não tem nenhum ponto singular, mas eu deixo como exercício vocês verificarem. E o que a gente vai fazer é exibir uma forma diferencial que não é regular, ou seja, que não tem polos, em nenhum ponto. Então, para isso, eu vou cobrir o meu P2 vou cobrir com 3 abertos, U, V e W. Aqui eu vou pensar, o U vai ser o conjunto dos pontos onde x diferente de 0. O y vai ser o conjunto de pontos em que a coordenada y é diferente de 0. E o w, a coordenada é z diferente de 0. Então, agora deixa eu escrever, exatamente como eu fiz para P1, eu vou escrever a identificação de U com A2. Aqui eu deixo eu escolher coordenadas afins, deixa eu chamar, por exemplo, de U e V, as coordenadas afins no meu A2. Então, um ponto de U é um ponto com coordenadas x, y, z, em que o x é diferente de 0. Então, eu posso dividir por x e eu olhar para o ponto correspondente em A2, y sobre x, z sobre x. E, reciprocamente, dado um ponto de A2, U e V, eu posso identificá-lo com um ponto em P2 nesse aberto U, da forma U, V, 1, U e V. Então, eu tenho essa identificação aqui. E aí, agora, eu vou olhar para uma forma diferencial em Y. Então, ela vai ser em função de DU e DV, mas aqui a gente tem que lembrar que quando eu olho agora para meu Y interseção U, ele vai ser identificado, via essa identificação aqui, vai ser identificado com uma curva afim, né? Com a curva afim definida por x por U3 mais V3 mais 1 igual a 0 em A2. Então, repara que nesse aberto aqui, em Y interseção U, nessa curva afim, a gente tem uma relação entre as diferenciais DU e DV. Então, a gente tem que, aqui, a gente tem que U3 mais V3 mais 1 é igual a 0. E, portanto, o que a gente tem é que
Então, deixa eu escrever isso aqui. Deixa eu passar para cá, só para ficar mais claro. Então, nessa curva fim, a gente tem que o 3 mais V3 mais 1 igual a 0, talvez eu deva olhar aqui para a classe das funções coordenadas aqui agora no anel de funções coordenadas dessa curva fim. Então, do ponto de vista de diferenciais, o que a gente tem é que 3, o 2 du vai ser igual... Então, deixa eu tirar a barra, espero que fique claro aqui, só para não carregar muito a anotação. Então, 3, o 2 du é igual a 3 V2 dV, ou na verdade menos, né? Isso porque significa dizer que isso aqui é zero, né? Implica que a derivada dessa função, visto como uma função na curva φ, a derivada dessa função é zero. Então, a gente tem essa relação aqui. Então, eu vou considerar a seguinte forma diferencial nessa curva φ. Eu vou tomar alfa como sendo du sobre V2. Isso aqui como forma diferencial. Na curva afim, nessa curva φ, ela é igual a menos dv sobre o 2. Então, repara que essa forma diferencial é uma forma diferencial regular, ela não tem zeros. Quer dizer, quando você olha aqui para essa expressão aqui, você poderia dizer que ela não tem polos. Bom, nem polos nem zero. Né? Quando você olha para essa expressão aqui, você poderia pensar que ela vai ter um polo em V igual a zero. Mas aí, quando você reescreve dessa forma aqui, quando V é igual a zero, o U é diferente de zero. Tá certo? Então, essa forma está bem definida nesse ponto, ela não é um polo. Então, essa forma aqui é uma forma diferencial. É uma forma diferencial regular, ou seja, sem polos. Na curva φ, y interseção U. Ok, então a gente tem uma forma diferencial regular nesse aberto. Agora, é claro, exatamente como a gente fez aqui a gente começou com uma forma regular em A1, mas quando a gente estendeu para toda a curva, ela adquiriu um polo no ponto no infinito. Então, aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que olhar para a mudança de cartas quando a gente vai para os outros abertos U e W, para verificar se ela tem polos em alguns daqueles abertos. Então, vamos verificar. A gente então tem uma forma diferencial regular, ou seja, sem polos, nesse aberto afim. A gente vai estender para toda a curva e a gente vai verificar se ela tem polos, né, nos pontos no infinito. Então, aqui, vamos ver o que vai... Então, aqui a gente pode olhar... Então, aqui, com isso aqui, a gente está olhando para esse aberto onde x é diferente de zero. Se a gente coloca x igual a zero, a gente tem 3 pontos no infinito que a gente vai precisar considerar, mas, na verdade, basta eu olhar para uma carta, ou V diferente de zero, ou W diferente de zero, que os outros pontos os pontos onde x igual a zero, eles vão estar em qualquer uma dessas cartas aqui. Então, vamos olhar, por exemplo, para a carta W diferente de zero. Então, quando eu olho aqui para Y, para Z diferente de zero, então, quando eu olho para Y interseção, por exemplo, W, então, isso daqui, deixa eu olhar, então, deixa eu fixar coordenadas, então, em W,
Então, estou identificando novamente W com A2. Aqui eu vou escolher outras coordenadas, por exemplo, W e T. Então, os pontos de W são os pontos da forma x, y, z, onde o z é diferente de zero. Então, eu associo a esse ponto com coordenadas x, w e y, w. E aqui, reciprocamente, um ponto com coordenadas, x, z, y, z. E aqui, reciprocamente, um ponto com coordenadas wt, ele vai ser identificado com um ponto com coordenadas w, t e 1. E agora o que eu faço é pegar essa minha forma aqui, eu vou ter que olhar para a relação no aberto U e V, qual é a relação entre UV e WT, né? Então, na interseção de U com W, a gente tem que ver qual é a relação entre as coordenadas, né? Então, esse U aqui era identificado com A2 com coordenadas UV, e esse daqui era identificado com A2 com coordenadas WT, e a gente tem que entender qual é a relação de UV e WT na interseção. Né? Então, na interseção que a gente tem, então vamos ver como é que a gente escreve isso. Então, o U, a gente tomou como o Y sobre X, e o V, o Z sobre X, e por outro lado a gente tomou como W X sobre Z, e o T a gente tomou Y sobre Z. Ok, então repara, isso daqui, o W é X sobre Z, que é exatamente 1 sobre V. E o T é Y sobre Z, que eu posso tomar, que isso aqui é a mesma coisa, que Y sobre X vezes o inverso de Z sobre X, ou seja, isso daqui é Y sobre X é o U, e o Z sobre X é o V. Então, isso aqui é U sobre V. Então, o que a gente tem é isso daqui. Né? Então, o W é igual a 1 sobre V, e o T é U sobre V. Então, agora, com isso, a gente consegue reescrever essa forma diferencial aqui, a alfa, em função de W e V. Né? Então, a gente vai querer escrever. Então, DU é igual a menos 1 sobre V2 vezes DV. Então, a nossa forma diferencial alfa, que era DU sobre V2, ela vai ser menos 1 sobre V2 dV, divididos por V2, talvez aqui. Calma aí, acho que eu estou fazendo. Aqui era X. Desculpa, não V, não, era W, né? Que eu chamei aqui W. Aqui é W. E aqui seria. V2, aqui é W. E aqui é W. Aqui é V. Desculpa.
eu misturei o V com o W aqui. Então, V vai ser du é menos 1 sobre o W2 dW. E aí divido por V, que é... Isso aqui eu quero escrever... Ah, tá, já viu que eu misturei aqui o... Deixa eu ver o que eu fiz aqui, vamos ver. Eu acho que eu misturei aqui o... Y sobre X é U e Z sobre X é... Ok, então deixa eu voltar aqui. Eu quero escrever o T e o W em função de U e V. Então, aqui eu escrevi... Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Vocês me ajudam aqui, que às vezes é fácil trocar aqui. Então, aqui eu escrevi o U e o V, que são as coordenadas nesse A2, e eu quero escrever a relação entre o W, entre o U e V e o WT, que são as coordenadas nesse A2 aqui. Então, aqui, vamos ver, o T eu defini como sendo Y sobre Z, e o W é o X sobre Z. Então, aqui é Y sobre Z, eu vou reescrever isso para escrever em função do U e do V. Eu quero escrever provavelmente isso em relação a Y sobre X vezes Z sobre X, menos 1. E agora isso vai ser... O Y sobre X é o que eu chamei de U. E aqui e aqui o Z sobre X é o que eu chamei de V. É isso aqui mesmo. Ok. Tá. Então, agora, eu vou reescrever essa expressão du sobre V. Aqui. Então, du sobre V, eu vou escrever em função de alfa e t. Então o problema é que aqui eu quero escrever provavelmente... deixa eu escrever então dessa forma aqui. Eu vou querer escrever em função de T, talvez aqui o que eu quero escrever provavelmente é V vai ser igual a... é aqui que eu estou aqui. Peraí, vamos lá. W é X sobre Z, que é 1 sobre T. Ok, agora vai funcionar. 1 sobre V, isso. 1 sobre V. Ok, então aqui eu posso escrever alfa. Eu vou escrever 1 sobre V como... Então, du sobre V é dw. Então aqui eu provavelmente vou escrever... Eu vou querer escrever... Deixa eu ver. Então, W é... isso aqui, ok. Então, W é isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a... Espera aí, deixa eu ver se é isso que eu quero. Agora eu vou olhar para o DU. Eu tenho que dividir por V. Então, isso aqui vai ser igual vezes 1 sobre V.
isso aqui eu escrevo como... Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Eu quero escrever isso em termos de... Talvez eu tenha escolhido a expressão ruim. Bom, então, o que a gente tem, então, é W. Deixa eu só voltar aqui. A gente tem que W é igual a 1 sobre V e T é igual a U sobre V. Ok, então agora, em particular, o que eu tenho é... Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, então. Então, agora eu vou querer escrever... Eu posso escrever o dV como sendo... dV, ou seja, V... Em outras palavras, V é 1 sobre W. Então, eu posso escrever dV como menos 1 sobre W2 dW. E agora, a minha alfa, que é menos dV sobre U2, pode ser escrita como então, provavelmente aqui eu vou escrever U como sendo TV. Então, agora sim que a gente vai ter então, dV. Então, a gente vai ter 1 sobre W2 dW, divididos por o 2, ou seja, vezes não é isso que eu quero escrever aqui, não. Quero escrever T sobre W. Ok. Vezes... divididos por 2, então eu vou multiplicar por W2T2. Então, isso aqui vai dar, agora sim, deveria dar dW sobre T2. Ok, então isso aqui é só manipulação de diferencial. Eu me enrolei aqui com as diferenciais, mas a gente tem uma relação entre UV e TW, que são uma relação simples, e eu tenho que ver qual é a relação entre as diferenciais. E o que a gente vê é que quando a gente estende, então, a diferencial alfa para toda a curva, no outro aberto, ela admite essa expressão aqui. Então, com isso, a gente vê que quando a gente estende a forma diferencial para toda a curva, ela continua sendo regular. Novamente, isso daqui não tem polos, né? A gente pode reescrever. Novamente, nesse aberto aqui, a gente tem em Y interseção W, a gente tem que W3 mais T3 mais 1 igual a 0, e, portanto, 3W2 dW mais 3T2 dt igual a 0. Então, essa forma diferencial aqui, ela vale, também pode ser expressa como menos dt sobre W2. Então, essa é uma outra expressão para essa mesma forma diferencial. Então, com isso, a gente vê que ela não tem zeros e nem polos, né, nesse aberto, né? Então, é uma forma diferencial regular, ou seja, sem polos. Então, com isso, a gente vê que a gente tem uma forma diferencial definida na curva cúbica não singular, que não tem nenhum zero, nenhum polo, e isso bate com aquela fórmula que a gente viu, que o número de zeros menos o número de polos é sempre 2G menos 2. Né? Então, nesse caso, 2G menos 2, eu já tinha falado para vocês que, nesse caso, a gente viu que a superfície de Riemann era um toro, e aí, nesse caso, de fato,
a gente tem uma forma diferencial sem zeros e sem polos. Então, isso é em algum sentido como a gente olha para esses objetos como superfícies de Riemann. Então, o que eu queria fazer é simplesmente, de forma muito rápida, explicar para vocês como que a gente define, como que é possível a gente definir essas formas diferenciais meromorfas e o gênero no contexto de geometria algébrica. Então, agora a gente vai estar trabalhando, agora de volta ao contexto geral. Então, vamos tomar X, uma curva projetiva não singular, uma curva projetiva irredutível, não singular, sobre um corpo K qualquer, algebricamente fechado. Então, sobre K, um corpo algebricamente fechado. Então, aqui, quando eu falei de forma diferencial meromorfa, né, e falei de polos, a gente estava no contexto complexo, e o que eu vou explicar para vocês é como que a gente define esses conceitos nesse contexto mais amplo, né, sobre um corpo algebricamente fechado qualquer. Ok, então aqui a gente vai... X é uma curva projetiva irredutível, a gente pode olhar para o corpo de funções de X. Então, esse aqui então, esse corpo de funções, esse é corpo de funções de X. Isso é o que vai substituir o corpo das funções meromorfas. Então, as funções meromorfas, nesse contexto mais geral, está substituída por uma função racional. E a gente quer definir o que é a diferencial de uma função racional. Então, a gente pode definir isso de forma puramente algébrica, usando as regras de diferenciação, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu só para abreviar um pouco a notação, vou chamar de K, esse corpo de funções, e eu vou definir um K espaço vetorial, né? Então, a gente vai considerar o espaço vetorial, o K espaço vetorial. Considere o K espaço vetorial V, que tem como... Eu vou escolher como base um conjunto. Então, eu vou tomar um K espaço vetorial com base... Então, eu vou dizer com a base do espaço vetorial, eu vou tomar um elemento da base para cada função racional. Então, eu vou chamar de φ em colchete para cada elemento de K, eu vou olhar formalmente para um gerador do espaço vetorial. Então, o que eu vou querer fazer agora é impor as relações que são satisfeitas pelas diferenciais. Então, quando a gente diferencia a soma de duas funções, isso é a soma das diferenciais. Então, o que eu vou fazer eu vou forçar, de maneira bastante algébrica, eu vou forçar a diferencial de φ mais ψ a ser a diferencial de φ mais a diferencial de ψ. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar dentro desse espaço vetorial V, eu vou olhar para um subespaço gerado pelos seguintes elementos. Então, vamos tomar dentro do K espaço vetorial V. Então, um elemento de V vai ser uma soma formal de um elemento de K vezes esses geradores aqui. Então, aqui a gente vai considerar o subespaço vetorial W de V
gerado pelos seguintes elementos. Então, eu vou olhar para aqueles gerados, então vão ser 3 tipos de elementos. Eu vou olhar para esse daqui, então, eu vou querer que a diferencial de φ mais ψ seja a diferencial de φ mais a diferencial de ψ. Então, eu vou impor que, eu vou querer que isso daqui seja zero, né, no espaço que eu vou definir. Então, eu vou olhar para o subespaço gerado por esse elemento. Eu vou querer também que a diferencial de lambda, então aqui eu estou tomando para qualquer φ e ψ no corpo de funções. Eu vou querer que a diferencial de lambda vezes uma função seja lambda vezes a diferencial. Então, aqui eu vou tomar para qualquer φ em K e lambda no corpo K. E aqui eu vou usar a regra do produto. Então, eu vou querer que a diferencial de φ vezes ψ seja igual a diferencial de φ vezes ψ mais a diferencial de ψ vezes φ. Essa daqui. Então, para qualquer φ e ψ funções racionais. Então, isso aqui eu olho para o subespaço gerado por todos esses elementos. E agora eu vou definir o espaço vetorial das formas diferenciais sobre K. Eu vou denotar dessa forma aqui, vou chamar de ômega K. Eu vou, por definição, isso daqui vai ser o V módulo W. Então, quando eu defino formalmente, eu estou exatamente dizendo quem são. Isso aqui eu posso pensar como sendo o conjunto das formas diferenciais, né, o espaço das formas diferenciais. Então, eu vou usar a notação. Então, essa aqui, notação, eu vou chamar esse elemento aqui, ou a classe dele, né, nesse quociente, eu vou chamar de dφ. Então, essas aqui vão ser as diferenciais. E a gente, dessa forma, né, então, para qualquer φ no corpo de funções da curva. Então, eu vou olhar para isso aqui é um espaço vetorial sobre o corpo de funções, né? Então, isso aqui é um K espaço vetorial. Que está representando justamente as formas, o que a gente chamava no contexto de superfícies de Riemann, de formas diferenciais meromorfas, né? Então, essas aqui são as formas diferenciais racionais, vamos dizer assim, na curva. E aí, agora, o que a gente vai fazer para a gente definir o gênero, né? Então, o gênero media números de zeros, números de polos, então isso a gente vai precisar definir, né, como que a gente mede zeros e polos desses objetos. Mas, antes disso, deixa eu observar que esse aqui era um espaço de dimensão, um espaço vetorial de dimensão infinita, tá certo? Para cada ponto de K, eu tomei um gerador. E aí, depois, eu tomei o quociente por esse outro espaço, por esse subespaço vetorial também de dimensão infinita, né? Eu peguei um monte de geradores. Mas, no final, a gente observa que esse espaço vetorial final aqui, ele é um espaço vetorial muito simples, ele tem dimensão 1 sobre K. Então, vamos ver isso antes da gente seguir. Então, observe que a gente vai ver, deixa eu colocar como um teorema, ou proposição. A dimensão sobre K, né, como K espaço vetorial, desse espaço vetorial das formas diferenciais,
1. E aqui a gente vai usar, aqui a gente tem que usar que K é um corpo, tá certo? Que o K é um corpo de funções de uma curva. Então lembrando que K é o corpo de funções da curva projetiva não singular x. Então, a observação é o seguinte, né? Então, o que a gente observa é que a gente já mostrou que x, ela é birracionalmente equivalente a uma curva plana. E para estudar o corpo de funções, a gente pode olhar para o modelo plano, certo? Então, a gente já viu que x é birracionalmente equivalente a uma curva plana afim. Então, vamos pensar numa curva da forma VF em A2K, onde f aqui é um polinômio irredutível em duas variáveis. Toda curva é birracionalmente equivalente a uma curva plana. Isso foi um teorema que a gente mostrou na semana passada. Acho que foi na semana passada. Então, repara que quando a gente quiser estudar, como a gente está interessado em estudar o corpo de funções, eu posso olhar para o corpo de funções dessa curva plana, né? Então, o Kx, ele vai ser isomorfo como uma K-álgebra, né? Como uma extensão de K, para esse é isomorfo a esse corpo, né? O corpo K. Então, deixa eu ver como que eu vou escrever aqui. Então, vou escrever simplesmente o corpo desse VF aqui, corpo de funções de VF. E aqui, nesse corpo, o que a gente tem? A gente tem, aqui dentro, a gente tem que f de x, y, aqui isso vale 0, tá certo? Nesse corpo de funções, quando eu olho para a classe dessa função regular na curva, né, f, no corpo, ela é 0. Ou seja, quando eu olho para diferencial, e isso foi uma das coisas que eu impus, né, quando eu tomo, por exemplo, lambda igual a 0, o que a gente está vendo é que isso daqui vale 0. Né? Então, a diferencial de f barra, estou pensando agora em f barra como um elemento do corpo de funções, a diferencial de f barra, ela é 0, né? Ou seja, isso daqui é o quê? Isso aqui vai ser a classe de df dx classe de df dx vezes dx mais a classe de df dy dy. Então, vale isso daqui. E, além disso, esse corpo de funções aqui, como extensão de K, ele é gerado por x e por y, como corpo de funções. Então, as diferenciais vão ser geradas por dx e dy, e a gente tem uma relação entre dx e dy. Então, portanto, o que a gente vê, então, é que Oi. Isso. Eu estou forçando as relações das diferenciais quando eu coloco dessa forma. Então, em particular,
como eu tenho essa relação aqui, no corpo de funções, isso vai me dar uma relação entre os diferenciais. Então, ou seja, a conclusão aqui é que, nesse caso aqui, o ômega-K, quando eu olho para o K dessa forma aqui, né, então, o K, a princípio, foi definido como corpo de funções racionais de x, mas como x é birracionalmente equivalente a uma curva plana, eu consigo dar essa expressão aqui, dar essa representação aqui para o corpo de funções, e com essa representação, isso daqui vai ser gerado por dx e dy. Então, isso daqui vale, né, daqui, vem daqui. Isso aqui, ou seja, isso aqui é porque o K, como extensão de K pequeno, ele é gerado por esses dois elementos aqui. E, além disso, eu tenho uma relação entre essas diferenciais, né? Então, usando essa relação, aí aqui vai depender, né, que eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Em geral, não estou impondo que f seja função que não seja uma função só de x ou só de y, mas isso daqui vai ser gerado por um deles, né? Então, ele escreve dessa forma e a gente tem uma relação, existe relação, então, e a gente tem aquela relação ali entre essas diferenciais dx e dy. Então, com isso, a gente conclui que, de fato, como K é espaço vetorial, isso aqui tem dimensão 1. Então, portanto, a dimensão como K é espaço vetorial do espaço de formas diferenciais é igual a 1. Né? Então, eu comecei com um espaço vetorial de dimensão infinita, mas aí eu tomei quociente por um subespaço também de dimensão infinita e eu cheguei a um espaço vetorial de dimensão 1. Então, esse espaço vetorial, ele está substituindo as funções meromorfas, o espaço das funções meromorfas, das formas diferenciais meromorfas, no caso de superfícies de Riemann. Então, com isso, a gente define as formas diferenciais. Então, os elementos desse espaço vetorial desse espaço vetorial são ditos diferenciais ou formas diferenciais. Em x, na curva x. E agora, o que falta a gente fazer é definir o que é o zero e o polo para poder falar do gênero. Então, deixa eu só explicar, né? Eu não vou definir formalmente, mas deixa eu só explicar como que a gente define isso. Então, na verdade, aqui, quando a gente está em característica positiva, a gente tem que tomar cuidado que alguns diferenciais podem ser zero. Né? Se eu tomar um x elevado a p, em característica p, a diferencial disso é zero. Mas se eu tiver em característica zero, na verdade, isso aqui essa prova aqui diz para a gente que se a gente tomar qualquer diferencial não nula, em geral, qualquer diferencial não nula vai ser um gerador desse espaço vetorial. Em característica positiva, a gente só tem que tomar cuidado que a diferencial de uma função, ou de uma função racional, pode ser zero sem a função ser constante. Então, uma observação é que, se a característica é diferente de zero, ou se a característica for zero, então
para qualquer função racional não constante, a diferencial dessa função gera esse espaço vetorial, né? Então, aqui, esse espaço vetorial vai ser gerado por dφ. Em característica positiva, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter a diferencial de uma função ser zero sem essa função ser constante, né? Mas em característica zero a gente tem isso dessa forma. E para definir a noção de zero e polo, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos tomar um ponto de x. Então, lembrando, a gente está tomando, eu estou supondo que x é não singular. Então, como x é não singular, o anel local de P em x é um domínio de valorização discreta, um anel de valorização discreta, e a gente pode tomar, e tem um parâmetro local. E possui um parâmetro local. Local T. Ou seja, isso aqui, isso está dizendo para a gente que, deixa eu relembrar, né, que qualquer função racional não nula se escreve de forma única como sendo T vezes algum inteiro M vezes um elemento invertível no anel. Então, M aqui então é um inteiro e U é um elemento invertível no anel local. E esse M aqui a gente denotou, a gente chamou de ordem da função em P. Então, a gente definiu esse M, a gente disse que definiu isso aqui como sendo a ordem da função racional φ no ponto P. Se ela for positiva, a gente está pensando nisso como a ordem do zero, e se ela for negativa, a gente está pensando como menos a ordem do polo. Então, essa função ordem aqui, essa valorização, isso aqui é justamente uma valorização no corpo de funções, essa valorização é o que a gente vai usar para formalmente definir o que é zero e o que é polo. Então, a gente define, então, a gente usa para definir o que é zero e o que é polo de uma função racional, e a gente agora vai ver como que a gente vai usar esse parâmetro local e essa ordem para definir a ordem de um zero ou de um polo de uma forma diferencial. Então, se eu tomar, então a gente está tomando um ponto não singular e vamos tomar um elemento, uma forma diferencial em x, né? Ou seja, um elemento desse espaço vetorial. Então, a gente toma um elemento aqui, eu vou querer, posso tomar um elemento, talvez eu quero algo... Essa ordem, vou deixar por enquanto dessa forma aqui, lembrando que isso aqui eu defini para qualquer φ não nulo, e a gente pode definir como convenção mesmo que a ordem do zero é infinito. Então, aqui a gente pode definir a ordem do zero, da função racional zero, como sendo infinito. Então, agora a ordem está definida para qualquer função racional. Então, agora eu vou explicar como que a gente define a ordem, né, a ordem de zero ou de polo de uma função racional. Então, eu começo com uma função racional. Então, uma coisa que a gente pode mostrar é que eu posso usar, então, como eu falei aqui, no caso de característica zero, qualquer função não constante
a sua diferencial vai gerar todo o espaço de diferenciais. Então, em particular, eu vou tomar como esse φ, esse gerador aqui, eu vou chamar exatamente D do parâmetro local. Né? Então, isso a gente pode mostrar, então mostra-se, né, que no caso de característica P, então característica P não é verdade que qualquer diferencial de função não constante vai gerar, que algumas, como eu falei, são zero, mas a gente mostra-se que o dt, né, ou seja, o diferencial desse parâmetro local gera esse espaço vetorial sobre K. Então, isso aqui é gerado por dt. Então, isso aqui, o Fulton faz isso, né, no capítulo 8, mostrar que então, isso vai ser gerado pela diferencial do parâmetro local, e agora, com isso, esse alfa, portanto, vai se escrever de forma única como sendo um φ dt para alguma função racional φ em K. E agora eu defino a ordem de alfa no ponto P como sendo a ordem dessa função φ no ponto P. Então, a gente tem que mostrar novamente que isso independe da escolha de parâmetro local. Então, mostra-se que isso independe da escolha de parâmetro local. Então, com isso, a gente consegue definir a ordem de qualquer função, de qualquer forma diferencial em x em qualquer ponto. E aí, agora, a gente vai dizer que uma função vamos dar uma definição, então, uma forma diferencial alfa, ou, na verdade, deixa eu chamar de ômega, né, que acaba sendo eu chamei aqui de alfa, mas talvez eu deva, vou chamar de, usar esse símbolo mais usual, usar ômega para as formas diferenciais. Então, uma forma diferencial ômega é dita regular se ela tem ordem positiva em todo ponto, né? Então, ela não tem polos. Se para qualquer ponto P da curva não singular x, a ordem da diferencial nesse ponto é não negativa. Então, as formas diferenciais regulares formam um espaço vetorial sobre o corpo K pequeno. Que a gente em geral denota vou denotar dessa forma aqui. E aí a gente define o gênero como sendo a dimensão desse espaço vetorial. Então, a gente define o gênero
de x da curva projetiva não singular x como sendo a dimensão sobre K desse espaço vetorial. E a gente mostra em particular, então, por exemplo, isso vocês podem calcular para o P1. Né? Então, para o P1, a gente, é basicamente a conta que a gente fez, mostra que para P1 a gente não tem nenhuma forma diferencial regular a menos da forma zero, né? Ou seja, a dimensão desse espaço vetorial é zero. Então, isso vocês podem verificar. E a gente mostra um teorema importante, né, que o Fulton também faz nessa versão final. Deixa eu só enunciar esse último teorema. Mostra-se que para qualquer forma diferencial não nula, para qualquer ômega forma diferencial não nula, quando eu olho, então o número de polos menos o número de zero é 2G menos 2, né? Ou seja, quando eu olho para o somatório para todo ponto da curva da ordem da diferencial nesse ponto, então isso pode ser positivo ou negativo, e a soma é exatamente 2G menos 2. Que é o equivalente daquele teorema que eu anunciei para superfícies de Riemann, que diz que o número de zeros menos o número de polos de uma forma diferencial meromorfa em uma superfície de Riemann compacta é sempre 2G menos 2. Então, essa é a versão álgebro-geométrica daquele teorema. Então, na verdade, tem mais, né, a dizer sobre o gênero. Como eu falei, o gênero ele governa de alguma forma bem forte a geometria da curva. Então, esse último capítulo do Fulton, ele trata de divisores e sistemas lineares, né? Então, está introduzido com detalhes, e o gênero aparece como controlando muito a dimensão desses espaços. Né? Então, isso, infelizmente, não consegui fazer, né, terminar essa parte, então fico devendo para vocês esse último capítulo do Fulton. Então, alguma pergunta até aqui? Sim. Você diz como olhar para... Então, a gente integra também. É possível a gente definir... Tem algumas versões de integração que são úteis, né? Mas... Tem alguns contextos, tem como a gente definir integração de forma puramente álgebro-geométrica. Né? E muitas vezes isso coincide com a definição clássica em geometria diferencial. Né? Mas isso a gente não vai tratar aqui nesse curso. Né? Mas tem análogos, sim. Mais perguntas? Ok, então com isso a gente fecha o curso, né? E espero que isso tenha dado a vocês um gostinho, né, do que a gente estuda em geometria algébrica. E aí eu convido quem tiver interessado a seguir estudando geometria algébrica 1, né, que vai ser dado no segundo semestre de 2022, vai ser dado curso de geometria algébrica 1. Mais uma pergunta? Ok, então a pergunta é como que a gente trata dos pontos singulares da curva? Então, o que a gente faz em geral é o seguinte, né? Então, se você começa com uma curva qualquer, ela pode ter
ela vai poder ter singularidades, né? Então, a gente estudou aqui a gente estudou, em algum sentido, a gente estudou um pouquinho sobre singularidades de curvas planas, né? Introduziu multiplicidade, retas tangentes. Se a gente estiver pensando numa curva mais geral, a gente pode ter outros tipos de singularidade que a gente não vê no plano, mas, de qualquer forma, o que a gente viu é o seguinte: se eu começo com qualquer curva possivelmente singular, a gente pode olhar para a normalização ou para a dessingularização dessa curva, então a gente vai olhar para x til. A menos de isomorfismo, existe um único modelo projetivo não singular, isso a gente mostrou, tá certo? Então, esse mapa aqui, essa dessingularização, ela é única a menos de um isomorfismo. Então, o que a gente faz em geral para o corpo de funções, o corpo de funções de x é isomorfo ao corpo de funções de x til. Então, as funções racionais são as mesmas. O que a gente tem aqui agora é que os pontos de x, nem sempre a gente vai poder, quando eu olho para um ponto em x, se esse ponto for um ponto singular, eu não vou ter uma ordem associada a esse ponto. Porém, o que a gente pode fazer é o seguinte: eu posso olhar para a imagem inversa desse ponto aqui em x til. Então, isso aqui vai ter um certo número de imagens inversas, né? Então, poderia ter P1, P2, enfim. Vai ter um certo número de imagens inversas. Então, o que eu posso fazer eu posso definir a noção, o Fulton definiu isso, a noção de um lugar em x, né? Você tem os pontos de x, mas você pode pensar numa outra noção que seria o que ele chama de place, um lugar de x que vai ser um ponto aqui na dessingularização. Então, aqui, para você ter essa fórmula aqui, você tem que fazer essa fórmula aqui na dessingularização. Então, esses pontos aqui, você pode pensar como pontos no modelo não singular de x. É claro que, de alguma forma, eles estão relacionados aos pontos de x, né? Então, por exemplo, no morfismo de normalização aqui vai levar certos, né, dado um ponto singular aqui, ele vai ter um certo número de pré-imagens. Ou você pode pensar, né, então eles podem ser pensados como pontos na dessingularização, mas você pode pensar neles como objetos em x também. Né? Por exemplo, eles vão estar associados, cada um deles vai estar associados a uma valorização discreta definida nesse corpo. Então, nesse sentido, você pensa como lugares, né, com a notação do Fulton, place, lugares de x. Né? Então, eles não são exatamente pontos de x, né, mas eles vivem nesse modelo não singular. E aí, aqui, quando a gente fala de curvas singulares, aí você tem que tomar cuidado, que quando você fala de um ponto e um lugar, né, para a maioria dos pontos, aqui para os pontos não singulares é a mesma coisa, mas para alguns pontos aqui você vai ter que olhar para esses outros objetos aqui. Mais alguma pergunta? Ok, então com isso a gente encerra o curso. Lembrando, para estudantes do IMPA, a gente tem prova no dia 8 de março.